Graça e paz para todos os irmãos inscritos e não inscritos aqui no canal. Este é o vídeo 17 sobre o livro do Apocalipse e estamos para iniciar o capítulo 4, mas antes falaremos sobre o 666, o 666. No próximo vídeo falaremos sobre a marca da besta e com isso consequentemente daremos uma breve palavra sobre o anticristo, mas sobre ele veremos especificamente no capítulo referente, para não haver confusão em seu entendimento. Não é de hoje, ou deste milênio, que os espíritos do anticristo e do falso profeta estão no mundo, isso já vem há muito tempo acontecendo, pois se assim não fosse, não haveriam tantas perseguições em busca de matar o ungido de Deus antes da crucificação de Cristo, o ungido, pois o inimigo da nossa alma, não é onipotente, onisciente nem onipresente, com isso não conhece as coisas e nem o tempo de Deus. Fato pelo qual Satanás precisa de tantos demônios e da ajuda de homens se posicionando e agindo também como demônios. Por não ter ciência, Satanás atirou e atira para todos os lados, a fim de acertar ou matar aquilo que não consegue enxergar. Foi assim na tentativa de matar Moisés bebê, pelas mãos de Faraó, que era um homem agindo como demônio, agindo segundo o espírito do anticristo que buscava matar o filho da promessa. Êxodo 1 versículo 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Faraó aos seus olhos motivado por um intento político e estratégico, mas intimamente, o intento já se fazia aos propósitos do espírito do anticristo e do próprio inimigo da nossa alma. Desde o Éden, ele estava ciente que haveria um Salvador, mas não sabia em que ano viria o Salvador, pois estes, demônios e homens na carne, não sabem, e não entendem os avisos do Senhor. Deus é justo e avisa a todos por igual, porém, eles não conseguem entender os sinais, não entendem o que os profetas, os atalaias, bradam para todos. Eles não entendem as profecias e a palavra do Senhor, pois a sua ganância, a sua vaidade, as suas paixões, o seu estado pecaminoso e demoníaco lhes confunde o entendimento. Eles só entendem as coisas da carne e não as coisas do Espírito Santo de Deus, mas lhes é avisado que vem. Todos são avisados, mas nem todos conseguem entender os avisos. A igreja escuta as trombetas, pois os avisos para a igreja são as trombetas que dão o sinal e a ordem de comando, e ela obedece o sinal. Para os da carne e todos aqueles que negam a Jesus, independente de homens ou demônios, o mesmo sinal é dado, mas eles não olham como trombeta, não escutam nem obedecem os sinais e comando, com isso sentem e sentirão na pele o derramar dos cálices da ira de Deus. Deus tocou a trombeta no Egito, e por obedecer a Deus, e seguir o Espírito Santo, Moisés viveu, e habitou na casa do mesmo que tentou matá-lo. Lembre-se disso. Moisés viveu e morou na casa daquele que tentou matá-lo. Moisés conviveu debaixo do mesmo céu junto com Faraó, o qual já tinha o espírito do anticristo. Êxodo 2 versículos 5 e 6, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Assim também foi na tentativa de matar Jesus quando criança, pelas mãos de Herodes. Se você assistir esta cena em filmes, verá ser a mais pura verdade do que estamos falando em relação ao inimigo. Herodes, na sua ignorância a respeito da criança, busca fazer com que outros lhe entreguem o paradeiro da criança, mas é deixado na ignorância, mas a sua ira e vaidade o faz ir para a guerra, a fim de matar o ungido de Deus, e como todos sabemos, Herodes, e seu mentor, o espírito do anticristo, o próprio Satanás, saiu derrotado, pois não conhecem as coisas nem o tempo de Deus, mesmo sendo várias cabeças pensantes, Herodes, o espírito do anticristo e o próprio Satanás. E durante a tribulação, entendemos que as cabeças pensantes são Satanás, a besta que é o anticristo e a besta que é o falso profeta, mas se olharmos vão além deste, os quais estão por aí no mundo, colhendo testemunhos de acusação e repassando para Satanás que acusa os homens diante de Deus dia e noite. Acorda, igreja! Não ajude o inimigo, acusando, ou se colocando como testemunha de acusação contra aquele que você nem conhece o íntimo, você não sabe do coração, dos seus sofrimentos, das suas angústias e assim por diante, pois o que sabemos do próximo é o que podemos observar por fora, mas o íntimo só quem conhece é Deus.
Acorda antes que seja julgado por aquilo que julga e levanta falso testemunho. A igreja deve andar no caminho com seus cascos fendidos e remoer a palavra dia e noite, para estar verdadeiramente alimentada pelo ensinamento do Espírito Santo. E isso estamos falando em todos os vídeos aqui no canal. Poucos entendem o que falamos, pois entendem segundo o Espírito Santo, e outros muitos não entendem, criticam ou ignoram, são iguais aos porcos, que pisam nas pérolas que lhes são dadas, pisam por terem os cascos fendidos, e por isso acham que estão no caminho da verdade, mas não estão, porque não remoem a sua vaidade e cegueira da carne. Não lhes permitem o entendimento, pois estão convictos naquilo que a carne lhes falou. Aquele é o caminho que os seus cascos fendidos caminharão, porque a verdade do Espírito para eles é como mentira e as suas mentiras é para eles a verdade e assim negam a verdade do Espírito e vivem as mentiras do mundo. Outros são como cães, escutam, passam o seu tempo, se distraem, e fica por isso mesmo, são como cães se alimentando de tudo que lhes é dado, não remoem, nem andam no caminho, pois têm unhas e não casco fendidos. Temos um vídeo falando sobre este assunto. Por que não nos ouvem? Por que não dar pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães? Devemos falar de Deus para todos, mas nem todos nos ouvirão ou tratarão a palavra e nós com respeito. Mateus 2 versículos 7 e 8. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Herodes diz: para que eu o adore. E todos sabemos a adoração que ele queria fazer. Assim, o inimigo age, com sutileza e engano. No íntimo ele chama em secreto e busca seduzir, segundo a vaidade e as paixões pelas coisas do mundo. Para que você na tua ingenuidade se entregue ou entregue aquilo que ele busca tirar de você, mesmo você não sabendo o que é, a qual é a salvação. Muitos estão por aí sem conhecer a salvação, mas, mesmo sem conhecer já a entregam nas mãos do inimigo, pois estão cegos e sedentos pelo mundo. E quando se derem conta estarão diante de Cristo no julgamento, no grande trono branco. Mas se entrarem no caminho da verdade e da vida, conhecerão a Jesus, e não tem Herodes, não tem Faraó, não tem inimigo algum que nos mate, podem te perseguir e tirar a tua paz, mas jamais tirarão a tua salvação, pois Deus é fiel, o qual te faz igreja para o Filho, templo para o Espírito e reino para o Pai. Mateus 2 versículos 12 e 13. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Como podemos ver, o espírito do anticristo já estava agindo no mundo desde a queda do homem no paraíso. Faraó buscou matar o escolhido e o escolhido foi morar na sua própria casa, no seu próprio mundo, o Egito, o palácio do rei. E ali ele ficou até ser retirado por Deus de lá. Uns estão aí pelo mundo achando que são do mundo, assim como Moisés achou por um bom tempo da sua vida que ele era egípcio, achando que ele era daquele mundo. Mas Deus o resgatou. Note também, Herodes buscou matar o menino Jesus, e ele foi para o Egito com os seus pais, e se olharmos, e entendermos que o mundo é o Egito, onde os homens estão escravos do mundo, assim como Israel estava escravo de Faraó no Egito, os homens também estão escravos no mundo. Podemos observar que Jesus viveu no mundo, mas não se deixou seduzir pelas coisas do mundo, pois mesmo no mundo, em espírito já não pertencia ao mundo, pois não vivia segundo a carne e sim segundo a vontade de Deus. Jesus não era do mundo, pois não pertencia ao mundo que era absoluto da morte e do inferno, pois no mundo não havia o direito de escolher pela salvação, pois todos já estavam condenados. Jesus veio para o mundo, para salvar os que estavam no mundo e não o mundo como muitos querem preservar e salvar, são duas coisas completamente diferentes. Jesus quer salvar os homens, mesmo que tudo se acabe, pois nova terra e novo céu serão feitos novamente. Mas aqueles que serão destruídos, estarão destruídos e nada se pode fazer por eles, pois o direito de escolha lhes foi dado e por justiça as suas escolhas serão respeitadas por Deus, pois Deus é justo e fiel. Jesus não era do mundo, não porque era um alienígena, mas sim porque não é pecador. E nele também não somos deste mundo,
Não somos do reino de trevas e sim do reino de Deus, o qual hoje está estabelecido em espírito, mas que em breve todo olho verá descer do céu, até mesmo os que o transpassaram, os quais são aqueles que negaram o concerto de Deus, que é Jesus. Muitos o negaram e o negarão, e assim estão afastados de Deus e do reino, estão largados por suas próprias vontades no mundo que lhes é por paixão. Fato. Observe bem, remoa estes versículos sobre o que Jesus disse. João 17 versículos 6 ao 26, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus veio ao mundo para resgatar toda a humanidade, mas nem todos querem ser resgatados. Jesus roga por nós, só Jesus nos justifica dos nossos pecados, só Ele nos dá direito à salvação mediante a fé. Jesus veio para salvar os homens e não ao mundo, pois as coisas do mundo serão destruídas e serão feitos nova terra e novos céus. Em Jesus também não pertencemos a este mundo e sim ao reino em espírito já estabelecido e ao novo que será feito por Deus. Apocalipse 21 versículos 1 e 2, e viu um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Assim é conosco, aceitamos a Jesus, damos a luz ao nosso filho varão, somos feitos a Igreja de Cristo, o templo do Espírito e o reino do Pai, mas ainda estamos aqui no mundo, mas Jesus roga por nós, Deus cuida dos seus, pois em nós habita o Espírito Santo de Deus, que nos faz templo, nos ligando em unidade, um só corpo pelo Espírito, com o Pai, o Filho e o próprio Espírito. Estamos no mundo onde somos perseguidos e caçados por Faraó, Herodes e o dragão. Somos perseguidos desde já pelo Anticristo e seu espírito, os quais hoje são milhares e se espalham pelo mundo, buscando seduzir e desviar a igreja. São milhares de espíritos imundos que seduzem a humanidade. São milhares de espíritos imundos, os quais se opõem a Jesus, e perseguem a igreja, a qual em espírito habita no reino, mas no físico está no mundo, e no mundo pelos do mundo ela é perseguida, e seus deslizes, seus pecados são levados para Satanás, por esta vastidão de demônios, e testemunhados por muitos homens, que nas suas falas de acusação jogam palavras aos ventos,
colhidas por estes mesmos espíritos e levadas até Satanás, que faz as acusações tanto para com o acusado pelo homem, tal para com aquele, o qual levantou o falso testemunho. O espírito do anticristo já está no mundo buscando destruir a igreja, enquanto Satanás busca destruir os homens diante de Deus, os acusando dia e noite. Lembre-se, Satanás não é onisciente, Satanás não é onipresente, e Satanás não é onipotente. Por este fato ele necessita de tantos demônios para levar e trazer as informações enquanto ele está diante de Deus nos acusando dia e noite. Acorda, igreja! Tem tanta gente por aí, falando deste ou aquele que viu no inferno fazendo acordo com Satanás. Ou tem um demônio se passando por Satanás e fazendo acordo com os homens, ou Satanás é onipresente, mas sabemos que não é. Quem está mentindo, ou se deixando enganar? Pare e pense. O espírito do anticristo perseguiu o povo de Deus, perseguiu a Jesus e hoje vem perseguindo a igreja, para querer nos consumir, para querer destruir a promessa de Deus para conosco, mas Deus é fiel, o nosso Jesus vive e viverá para sempre em nós, mesmo nós estando ainda no mundo. Assim o espírito do anticristo perseguiu a promessa antes da crucificação e ainda hoje persegue a nossa promessa, o nosso filho varão, a qual é a nossa conversão. Porém durante a tribulação esta perseguição será pior, o que hoje já não é fácil para muitos. Na tribulação, durante o Apocalipse será indescritível, será com tortura e morte, serão dias de perseguição como nunca houve, nem haverá jamais, pois o anticristo que já é, não será só anticristo durante a tribulação, mas será terrível. Besta que subirá do mar, para destruir o próprio mar, o qual são os povos. Buscará destruir o lugar de onde ele saiu, pois saiu do povo como que fosse povo, mas de povo ele não tem nada, de homem não tem nada, pois se tivesse humanidade nele, ele seria julgado no grande trono branco como todos os homens que se deixaram fazer anticristo, que por sua própria vontade negaram o conserto de Deus, que negaram a Jesus. Mas pelo contrário será destruído após a sua nudez ser revelada, não só ele, mas também o falso profeta, que também hoje há muitos por aí, mas o da tribulação será o pior, pois também é a besta. Mas esta sobe da terra, e elas não são julgadas como os homens, pois desde o princípio elas já estão julgadas e condenadas. Elas, as bestas, não são homens, mas se passam como homens. Dizem terem ligação com os homens, dizem, se passam, mas não são. Mas o que são? O que são a palavra já nos diz, e tem esta aparência. Apocalipse 16 versículos 13 e 14, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É bom que você grave esta parte, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Grave, para que você possa entender o que falaremos mais à frente, na parte do 666 e na marca da besta. Como já vimos, de homem, de povo, de mar eles não têm nada, mesmo que os homens pensem que elas, as 2 bestas do Apocalipse, também fazem parte desse mar de gente que habitam o mundo. Apocalipse 19 versículo 20 e 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Por isso, como podemos ver, as 2 bestas não serão julgadas, como os homens serão, mas serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e Satanás será preso por 1000 anos, e depois seduzirá Gog e Magog, como já vimos em um vídeo anterior quem são eles. A besta que sobe do mar, na figura do homem anticristo, e a besta que sobe da terra na figura do falso profeta, por não serem homens, mas se passando por homens, como o demônio, serão destruídos. Em um vídeo no capítulo específico você poderão ver bem a fundo sobre este assunto, porque o falso profeta sobe da terra, e qual é o mistério? Pois o mistério não está naquilo que muita gente vem acusando, este ou aquele cristão de uma ou outra religião, muitos se enganarão. E por suas acusações estarão diante de Deus como testemunha de acusação,
e aqueles que eles acusaram e levantaram falso testemunho, estarão como testemunhas do erro que estes cometeram. Exortar e repreender a igreja, o homem em si, é uma coisa, exortar e repreender uma congregação, um grupo de pessoas, é outra coisa. Acusar e falar ao vento também é outra coisa. Mateus 15 versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Da nossa boca pode sair a bênção, quando agimos segundo a vontade e direção de Deus, mas quando o homem age segundo a sua vontade e direção do mundo, motivados pelas paixões e vaidades, motivados pelo ferir alguém, motivado em ser maior que alguém, a boca profere maldição contra o próximo e consequentemente contra si mesmo. O mundo pode até bater palmas e dar muitos joinhas para o que levanta falso testemunho, para o que amaldiçoa, para o que se coloca na condição de acusador e juiz, mas na hora da justiça de Deus, o mundo dela vai cair e ela verá que está sozinha diante de Deus e daquele que acusou. Verá que está só, diante do tribunal de Cristo e daquele, o qual ela levantou falso testemunho. Verá que está só, no grande trono branco, diante da igreja de Cristo e daquele que ela buscou condenar, ela verá que está só, no dia do juízo, diante do grande juiz, diante de Deus e daquele que ela amaldiçoou, e aquele que ela fez e desejou tanto mal, testemunhará contra ela. Pois aquele que é de Deus não pronuncia maldição e sim bênção, pois só serve verdadeiramente a Deus, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem vive no reino onde Deus é o soberano, não pronuncia maldição e sim Deus é rei fiel, deixando nas mãos de Deus a direção de um assunto em questão, pois a justiça de Deus está nas mãos de Deus, para nós fica o caminho na sua justiça, sermos obedientes e fiéis para com Ele que é o Amém. Deus rei fiel. Com isso, exortar a quem Deus manda, não é subir numa escada e de lá ficar gritando palavras ao vento, enquanto o seu ego vai se inflando. Exortar e repreender é obedecer a Deus no agir do Espírito Santo e deixar que Ele nos guie e oriente, pois Deus é justo. Mas a boca e língua é venenosa, ainda mais sem freio. Tiago 3 versículo 1 ao 10, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e glória-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. O espírito do anticristo já está no mundo, e vai ganhando espaço pela língua, jogando igreja contra igreja, homens contra homens, e assim o evangelho e ensinamentos de Cristo, vai sendo esquecido e sem perceber muita gente vai dando espaço para ele se assentar no terceiro templo, o qual já foi edificado e está dentro de nós, para que lhe seja a habitação do Espírito Santo e não de espíritos imundos, e se você não segue os ensinamentos de Cristo de forma verdadeira, de coração, de nada adianta. Pois está na hipocrisia e vaidade. O anticristo se opõe a Cristo e à sua palavra, o Evangelho, o qual é o anjo da igreja. E muitos estão indo contra os ensinamentos de Jesus e se deixando levar pelo anticristo, por espíritos imundos, que levam consigo outros 7, e isso começa pela língua e boca. Isso tudo que vimos até agora nos aponta para a marca da besta, o 666, o anticristo e o falso profeta. Não desanime, não tem como ser direto, se vocês não entenderem passo a passo cada assunto. Já em questão do falso profeta, tudo que vem da antiguidade e também no mundo de hoje, que não vem do Deus único e verdadeiro, vem da boca do falso profeta. O qual não prega a verdade, não prega o caminho,
não prega o Deus único e verdadeiro, e assim, não prega a fé, e sim prega e divulga a idolatria, pois tudo que há homem por porto seguro, e este não seja o Deus único e verdadeiro, se trata de idolatria, pois a idolatria vai além do que podemos imaginar. A idolatria não é fé, por a fé ser dom de Deus, e recebemos este dom quando dizemos sim para Jesus, o resto, e qualquer coisa que o homem confie que não seja pela fé em Deus, em Jesus, tudo o restante é idolatria, independente se é por imagem, foto, lenço ungido, água do Jordão, areia do Egito, pé de coelho em geral, isto tudo é idolatria. Por isso sempre que puder pegue a sua Bíblia e remoa tudo o que estou falando, pois Deus sabe que não falo por mim e sim pelo Espírito Santo, mas aos olhos dos homens não há como ver, mas pelo estudo da palavra e pelo mesmo Espírito por qual lhes falo, isso pode ser testemunhado, pois devemos todos compartilhar e viver do mesmo Espírito Santo de Deus, pois o restante não é de Deus e sim do mundo. Com isso veja o vídeo 2, não dê pérolas aos porcos. Com isso faça como o povo de Bereia, busque na palavra, remoa. Os espíritos do anticristo e do falso profeta estão no mundo há muito tempo, mas os que se farão a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, ainda não se fizeram besta, ainda estão vivendo na espreita, na tocaia, na surdina, mas quando se completar o tempo determinado, para que parte do povo, da igreja atravesse o Jordão, e assim as duas igrejas forem arrebatadas, iniciando a tribulação, pois as vozes dos 7 trovões ecoaram no mundo e o seu ecoar como o toque da grande trombeta. Arrebatou a igreja, saberemos que faltam 7 anos para a segunda vinda de Jesus, faltam 7 anos para se completarem 2000 anos após ele ter ressuscitado após estar morto por 3 dias. Deste ponto em diante, o anticristo e o falso profeta passarão pelo caminho para serem acrescentados como as duas bestas, a que subirá do mar e a que subirá da terra, e esta condição nem se compara com os anticristos e falsos profetas que vemos hoje por aí. Mas as condições dos mesmos é imperceptível quando estão entre iguais, entre os outros falsos profetas e anticristos. Fato que não devemos acusá-los sem entender o que veremos no capítulo que fala de cada um. Tenham calma, para não serem confundidos e entrem em loucuras e desgraça como muitos já estão por aí na internet. Acusar alguém de ser a besta ou de qualquer pecado, nos coloca na condição de acusador e testemunha de acusação, e isso não é papel para a igreja e sim do inimigo das nossas almas. A igreja leva a exortação e repreensão segundo o Espírito e não segundo a carne e aquilo que vemos com os olhos. Deus orienta e guia. Vocês notaram que até agora, muita coisa foi falada em volta do Espírito Santo de Deus e dos outros espíritos, o do anticristo e do falso profeta? Notaram? Veja. Observe. Vivemos em um mundo onde podemos ver e tocar, este é o mundo e nele há a sedução da carne para milhares de desejos. Do outro lado há o reino de trevas, o qual não está visível aos olhos de todos, este é um reino de trevas, o qual reinava e era por absoluto até a crucificação de Cristo. Por isso este reino de trevas que era por absoluto, não é, mas virá de forma palpável e visível durante a tribulação, aí ele será por pouco tempo, mas caminha para a destruição. Hoje ele não é, desde a crucificação, porque Jesus trouxe ao mundo a luz e o direito da salvação para todos que no próprio Cristo têm a fé, a qual está descrita no Evangelho de Cristo, na Palavra de Deus, os quais são o anjo da Igreja. Jesus estabeleceu no mundo o reino espiritual de Deus, que não tem aparência exterior, pois está dentro de cada um de nós em Cristo. Assim, há duas escolhas para os homens fazerem, pelo reino de trevas do maligno, ou pelo reino de Deus que já nos é por Espírito. Durante a tribulação o anticristo buscará esconder e tentar apagar da memória da humanidade a palavra de Deus e a verdade do reino, e assim, apresentará o seu reino maligno, onde o material e o espiritual estarão ligados, o pé de barro, os homens, e o pé de ferro, os demônios, os espíritos imundos estarão em acordo, o acordo que os homens farão com a morte e com o inferno. Este reino maligno será palpável e visível, a ponto de até fogo fazer descer do céu. Pela ganância, pela vaidade, pelas paixões, pelo ver para crer, muitos serão enganados, muitos deixarão de acreditar na verdade, e se prostituirão com a nova ideia que será lançada aos olhos de toda a humanidade, e ela não vem só pela carne, mas também pela ação dos espíritos. Por isso estamos aqui, mesmo com tantas lutas, pois não é fácil escrever o que estamos escrevendo, muita coisa se levanta, a ponto daqueles que amamos se levantarem contra nós, mas mesmo assim continuamos os amando e fazendo o que temos de fazer.
Por isso estamos aqui, insistindo para que você entenda as coisas do Espírito e assim, possa levar estas palavras para outros, e se estes outros ficarem para a tribulação, é lógico que se lembrarão destas palavras, as quais devemos divulgar. Devemos entender aos olhos do Espírito Santo de Deus, e deste mesmo Espírito que vem do Deus único e verdadeiro devemos congregar e compartilhar entre irmãos. E por isso devemos estar ouvindo mutualmente, devemos estar recebendo os copos de água, uns dos outros, pois não é fácil a caminhada neste mundo que se opõe a Cristo, não é fácil caminhar levando o copo cheio até os irmãos que estão com sede. Pois não levamos aquilo que vem de nós, pois nada somos, somos pequenos em nós, mas sim levamos o que vem de Deus pelo seu Espírito, pois em Cristo estamos seguros e resguardados, e debaixo da sombra do Onipotente, estamos na sombra do reino de Deus, e que inferno, doença, ou mal algum, que vai se levantar contra ela, que só é nosso, por sermos dele e amados por ele primeiro, antes da fundação do mundo. Mateus 10 versículo 40 ao 42, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Agora vamos falar um pouco mais sobre o anticristo para aos poucos irmos entendendo o sentido do 666. Como já vimos, o espírito do anticristo já está há muito tempo no mundo, mas ele logo, falta pouco tempo, para que ele se faça a besta que sobe do mar, que finge sair do meio do povo, finge ser homem, pois a condição de homem ela, a besta não tem, mas pelos da carne como homem será vista, mas não é homem e sim a besta, fato que não será julgada como os homens serão, ela será lançada direto no lago de fogo e enxofre. Não se preocupe, veremos isso bem mais à frente em outro vídeo. Mas o que é o 666, ou 666? Observe bem estes versículos. Apocalipse 13 versículos 17 ao 18, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Observe com calma. Para que ninguém possa comprar ou vender. Ninguém comprará ou venderá nada, e a condição é: só comprará aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Com isso só vai comprar e vender, bem dizer a grosso modo, só vai sobreviver no mundo quem tiver o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. Com isso quem não tiver, ou vai morrer de fome, sede, frio e assim por diante, ou se manter na fé, confiando em Deus e no caminho que deverá trilhar. Continuando. Na tribulação aparecerá o anticristo e a besta, porém são um só, não estamos falando do falso profeta ainda. Podemos olhar desse jeito, antes da tribulação ele, aos olhos humanos, é um homem normal, veja bem, aos olhos humanos é um homem normal. Mas que desde já, antes da tribulação, se opõe a Cristo. Desde já se faz anticristo, e quantos já tivemos e temos por aí? É um amigo, um vizinho e assim por diante, acho que todos nós conhecemos alguém que se opõe a Cristo e assim, se faz anticristo. Mas o anticristo, que se fará besta, será visto como homem, mas o estado de homem, não há nele. Ele entrará na tribulação com um propósito e será segundo a vontade de Satanás e seu acordo com as trevas, como já vimos anteriormente. Primeiro ele aparecerá, se passando pelo Messias, se opondo a Cristo, mas se passando por ele, se passando pelo Salvador, e depois se colocará e se passará como Deus, pois já estará na condição da besta. Lembre-se, o pé de barro, os homens, farão acordo com o pé de ferro, os demônios, e ambos andarão juntos no mundo, o visível e o invisível estarão aos olhos de todos e farão maravilhas, e assim, muitos confiarão na besta que fará até descer fogo do céu. Isaías 28 versículo 15, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Muitos deixarão Deus de lado, e confiarão no poder daquilo que estão vendo, e se afastarão da verdade.
As coisas de Deus antes da segunda vinda de Jesus está condicionada para com a fé e não para com o que o homem pode ver ou tocar. O ver e tocar será o que o anticristo proporcionará para os homens, fato que os mesmos farão aliança com ele, mas o agravante é que farão também acordo com a morte, com o inferno e com o próprio Satanás. Lembre-se, o anticristo, a besta que sobe do mar, proporcionará aos homens aquilo que poderão ver e tocar. Se Israel do passado seguia a arca da aliança que podiam ver e carregar, o anticristo, a besta, continuará fornecendo esta arca que o povo pode ver e tocar, mas a arca da igreja de Cristo é o próprio Cristo, o qual é o testemunho, o caminho, a verdade e a vida, e isso nos é por fé e não por aquilo que podemos ver ou tocar. Caso não tenha visto o vídeo anterior, veja, pois este é um dos mistérios revelados, mas que poucos entenderão. Para a igreja de Cristo há vários sinais, e eles são as trombetas, as quais você deve aprender a ouvir, para não ser enganado. Pois os enganados não ouvem trombetas e sim sentem o derramar dos cálices da ira de Deus, pois não confiam naquilo que vem pela fé, e sim no que podem ver e tocar, se fazendo assim, sinagogas de Satanás, a qual é uma geração má e adúltera que nasce e morre ao longo do tempo, e terminará com a tribulação, mas quando se derem conta será tarde demais. Mateus 16 versículo 1 ao 4. E, chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Uma geração má e adúltera pede um sinal, pensam que o sinal do fim é aquilo que podem ver e tocar, pensam que o sinal será como o céu. Estando rubro haverá bom tempo, e se está vermelho e sombrio haverá tempestade. Uma geração má e adúltera não entende que a igreja está no Espírito pelo Espírito, é guiada, pois pelo Espírito Santo estamos ligados com Deus no céu. Muitos estão por aí dizendo, é agora, pois veio o terremoto. Outros estão dizendo, é agora, pois veio a guerra e os rumores de guerra. Porém, observam segundo o que podem ver e tocar. Pois quando o dia chegar, nem perceberão, e muitos até se apostatarão da fé, porque a terra estará em paz e tranquila. Já vimos no vídeo anterior, quais são os sinais, eles não são visíveis ao ver e tocar, para iniciar a tribulação e o arrebatamento. Pois se dará conforme a arca da nossa aliança, que é Jesus. Mas a partir do momento que os dias terríveis comecem, em que o Apocalipse entre no mundo, e não queira ficar para ele, aí sim, os sinais serão visíveis e palpáveis. Para a igreja serão trombetas para que ela se converta, mas para o restante dos homens, os quais não ligarão os acontecimentos com as coisas de Deus, sobre eles virão os cálices da ira de Deus. Sobre as suas costas serão derramados um a um, como em uma contagem regressiva. Derrama um cálice, e Jonas conta, faltam 6 cálices. Derrama o segundo cálice, e Jonas conta, faltam 5 cálices. Derrama o terceiro cálice, e Jonas conta, faltam 4 cálices, e assim por diante. Os homens não darão ouvidos às trombetas, mas sentirão na pele os cálices, e mesmo assim nem perceberão que o ano, o dia e a hora chegou, mas quando Jesus aparecer no céu, e no momento que estiverem diante dele para serem mortos pela palavra, muitos dirão, mas era você mesmo. Porém, aí será tarde, pois o tempo determinado é enquanto for pela fé, mas quando se tornar visível e palpável, o tempo se foi. Eles farão da besta, o seu Messias, e o verão como Deus, pelo que ele lhes apresentou, por aquilo que puderam ver e tocar, e assim negaram a salvação, negaram a Jesus, e negaram a fé, que estava nas mãos de todos pela própria fé, mas poucos quiseram beber dela. Poucos preferem a verdade e a vida, e outros preferem o mundo, preferem aquilo que podem ver e tocar, e o ver e tocar como nunca visto antes, lhes serão dados durante a tribulação pela besta. Os homens confiarão nas trevas, andarão e se deitarão com ela, pois ela atenderá às suas paixões e vaidade. O pé de barro andará de mãos dadas com o pé de ferro e não olharão para Deus. E esta será a sua aliança. Daniel 2 versículo 33, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro.
Os homens olharão e buscarão atender às suas paixões, e negarão a fé, e escolherão fazer acordo com aquilo que, naquele momento, poderão ver e tocar. E isso falo no sentido literal. Mas desde muito tempo Deus já os vem alertando. Observe. Isaías 28 versículos 18 e 19, e a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação? Todos eles serão destruídos, o pé de ferro e o pé de barro. Todos serão destruídos, os homens que negaram a Cristo e os demônios, e o último será Satanás no final do reinado milenar de Cristo. Veremos isso de forma clara em outro vídeo. A ferida de morte do Anticristo. Vimos no vídeo anterior que após a grande trombeta, a voz dos 7 trovões, o caos será estabelecido numa terra que estava em paz e tranquila, e assim, acontecerá o arrebatamento e início da tribulação. E, em meio ao caos que será estabelecido, surgirá o homem da perdição, o Anticristo, o qual será a besta. Ele surgirá para organizar um mundo que estará sem um norte, sem um rumo, sem um caminho, em meio a tanta desgraça, calamidade e destruição. As pessoas estarão em pânico e desorientada. Mas ele surgirá, o Anticristo surgirá como um Salvador, e pelo Messias, pelo ungido, se passará, e será visto por todos que se deixarem ser enganados. Em meio à sua falsa bondade e amor, para com o próximo, em sua busca de salvar o mundo, salvar o meio ambiente, em sua busca de um bem comum para todos, mesmo assim, alguns ficarão receosos, e do meio dos receosos, surgirão a Igreja de Cristo, os quais ficaram para a tribulação. E só na tribulação serão purificados e conhecerão a verdade, e enxergarão que aquele que se passa por Cristo é a besta que sobe do mar, que surge do povo, mas não é povo. Do meio do povo, daqueles que se oporão ao Anticristo, do meio daqueles que serão vistos como rebeldes, do meio daqueles que serão vistos como extremistas religiosos, aparecerá um nativo. Surgirá um homem que buscará fazer justiça com suas próprias mãos, assim como Pedro, o qual pelo furor do momento da prisão de Jesus, cortou a orelha do centurião. Este nativo também buscará fazer a justiça de Deus, mas a justiça de Deus será feita pelo próprio Deus e não pelas mãos dos homens. É só você observar Daniel 2. Daniel 2 versículo 34, estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. A justiça virá pelas mãos de Deus, tanto para a destruição do reino do maligno, para a destruição dos demônios, da morte e do inferno, tal como a destruição do próprio Satanás no final do reinado milenar de Cristo. A pedra lançada é o próprio Jesus, pelas suas mãos virá a justiça, e ela virá primeiro destruindo os pés, as duas bestas e todos os seus demônios, e matará os homens que receberam a marca da besta e a adoraram. Falando em questão do Anticristo em específico, a justiça vem diretamente de Jesus e não dos homens. Porém, Deus permitirá que o homem tente fazer justiça, para que as profecias e a palavra se cumpram, até mesmo do homem buscar fazer justiça e matar o Anticristo, o qual se fará, pela eficácia de Satanás, a besta, e ela será colocada em pé novamente, para que o povo veja e toque nos prodígios, nos sinais e maravilhas que serão feitas pelo reino de trevas estabelecido no mundo durante a tribulação. A marca da besta, o seu número e o nome, tem tudo a ver com o Anticristo, pois sem isso ele não se fará a besta que subirá do mar. Apocalipse 13 versículo 3, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Tem muita coisa sobre Apocalipse 13, e cada versículo, outras coisas além do que estamos falando, mas veremos cada coisa em seu tempo. Agora estamos falando só do Anticristo e da ferida de morte. Ferida de morte. Observem bem. E a sua chaga mortal foi curada. Como todos já sabem, o Anticristo receberá uma ferida de morte, e a sua chaga mortal será curada e toda a terra se maravilhará. Assim, além de ser o Anticristo, o qual ele já era em oculto, desde antes da tribulação, mas os homens não o enxergam, não enxergavam e não o enxergarão assim, como Anticristo, porque ele o é em oculto. Digo. É algo surpreendente, deixará muitos surpresos, ao verem de onde ele vem.
Quando chegarmos lá, para tratar do capítulo 13 em específico, você verá e com certeza ficará surpreso. Durante a tribulação, ele passará a ser também a besta do Apocalipse, que surgirá do mar, que surgirá do povo, mas para buscar a destruição dos mesmos, principalmente destruir os escolhidos. Ele surgirá do meio do povo, surgirá do mar e sobre o mar, o qual é o povo, sobre eles, ele se colocará como que fosse Deus. Além de Anticristo, ele é a besta, pois vem em oculto, em nome de Satanás, mas de forma explícita se dizendo ser o Messias, o Salvador, o ungido, e por suas artimanhas e organização, desta forma será visto, e após assumir a condição do filho, buscará se passar pelo Pai, se colocará como um Deus. Vamos falar do 666. O 666, que é 666, mas se você tem 666, ou 666 você não tem 666, pois 666 é um valor total contado consecutivamente de 666 unidades. E o 666, são 3 grupos com 6 unidades cada grupo, assim a contagem consecutiva, somando os 3 grupos de 6, seria um total de 18. Isso é só para constar, não se apegue nisso. Vamos olhar apenas como 666 e isso é o que nos interessa. Uma quantidade de 666. Observe. Quem tiver sabedoria conte, 666, já contamos. Mas é só isso. 666 é uma contagem simples aos olhos dos homens na carne, pois é sempre o resultado de uma contagem daquilo que podemos ver e ter noção, e muitas das vezes tocar como ao contar laranjas, carros, pessoas e outras coisas mais. Mas como contar o que os olhos não veem e as mãos não tocam? E é aqui que está a sabedoria. Lembre-se, nomes de pessoa podem ser vistos e tocados quando escritos, e independente de idioma, sempre os homens conseguem numerá-los, e assim podem chegar a um valor final. Outros até tentam manipular a contagem, mudando de regras e outras artimanhas, para que o resultado atenda ao desejo da sua carne, tal como acusar alguém de besta do Apocalipse. Apocalipse 13 versículo 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Lembre-se, só Deus dá e tira a vida. E o anticristo, quando se fizer a besta, não vem da vida, nem da ressurreição de um homem que morreu, pois os homens só serão ressuscitados e trazidos à vida, por Cristo, para o arrebatamento, a igreja com corpo incorruptível e glorificado, e outros, os quais negaram a Jesus, serão trazidos à vida com seus corpos carnais para serem julgados no grande trono branco. Como vimos, ele será colocado em pé, será curada a sua ferida mortal, mas não será trazido à vida novamente, não será ressuscitado, não será como muitos por aí andam que Nero ressuscitará. Mas o anticristo que se fará a besta que sobe do mar, pela eficácia de Satanás, pela ação do dragão, não é um ressuscitado, pois só Jesus foi e a sua igreja assim será. A besta será trazida à vida? Não também, pois só Deus dá a vida. Então como será? Satanás tem o domínio sobre milhares e milhares de demônios, de espíritos imundos, que estão por aí à espreita. E quando a igreja que se fez igreja sair para o arrebatamento, e o inferno e a morte se estabelecer na terra, espíritos imundos estarão por aí, fazendo maravilhas no meio dos homens, a ponto de assumirem corpos humanos e se passarem por eles. A mídia deixa bem claro, a mídia joga na cara de todos e todos assistem e se acostumam, para los receberem de forma amigável e em comunhão. O anticristo será ferido de morte, mas a besta se levantará. Dentro dele, haverá uma vastidão de demônios, os quais carregará consigo em um só corpo. Ele tem um corpo de homem, mas não será mais homem, por isso será destruído e não julgado. Veja! Porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É um homem visto aos olhos dos homens, mas aos olhos do Espírito, para os que têm o entendimento o seu número é contado 666. Mas o que são contados 666? São 666. Este é o número de bestas, o número de espíritos imundos, o número de espíritos malignos que habitam dentro dele, os quais fizeram, segundo a eficácia e as ordens do próprio dragão, que é Satanás, fizeram ele ficar de pé, curaram a ferida de morte daquele que é pelos homens visto como homem também e assim o adorarão.
Continuando. Preste bem atenção. E quando perguntado sobre seu nome, é lógico que ele não responderá que seu nome é legião, ou é hoste, nem mesmo potestade. Hoje tem muitos por aí conversando e dando atenção para espíritos imundos, ou encenação de outros. Mas Jesus já nos deixou o ensinamento na palavra, para podermos entender o que estamos falando. Lucas 8 versículo 30, e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Assim, para Jesus eles responderam, pois não há como negar a verdade diante de Cristo e do próprio Deus, mas diante dos homens, eles mentem sem dó, pois o homem na carne não enxerga pelo Espírito e por isso são enganados. E o anticristo, que após ser posto de pé, já está na condição de besta, quando perguntado o seu nome, é lógico que não responderá com a verdade, pois a verdade é a sua derrota, porque ele vive na mentira. Ele não responderá que seu nome é potestade, pois todos os que habitam dentro dele não falam por si só, mas falam em nome daquele que os enviou, o qual é Satanás. O 666 está relacionado com o número de espíritos imundos que habitarão nele, e farão do anticristo a besta, e este é o entendimento. Ficar buscando milhares de teses para calcular segundo cada letra, é mero engodo e desvio da verdade, para que as coisas não batam e quando baterem será tarde demais. Sabemos que muitos povos têm este costume de cálculos e numerologia. E é do costume que o inimigo já vem manipulando a humanidade, para que se apeguem em coisas que distraem e não busquem a verdade, pois a verdade vem de Deus e não falha. A verdade está na palavra, no Evangelho, no anjo da igreja, que nos revela Cristo, a verdade e a vida é Jesus, e deve estar em nós no Espírito, assim como o reino de Deus já veio no Espírito. O mundo das trevas está por aí, também de forma espiritual, mas durante a tribulação será visível, como nunca houve. Palpável como nunca foi tocado. Estará aos olhos da carne, os que estiverem sem Cristo estarão cegos diante das mentiras e delas farão as suas verdades. O homem verá o número de um homem, verão um só homem, se passando por homem, mesmo não sendo homem. Lembre-se, é um homem aos olhos da carne, é um semelhante aos olhos da carne. Porém, dentro dele, o seu número é de 666 espíritos de demônios, espíritos imundos, os quais formam um só, os quais formam uma besta, a qual é o anticristo, liderados por um só, sendo o maioral deles, o qual lhe deu autoridade. Observe. Apocalipse 13 versículo 2, e a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Satanás o levantará para agir segundo a sua vontade falando por ele, mas fingindo ser o Messias, o ungido e o próprio Deus. Isso não é, e nem será visto pelos da carne sim, só será visto pelos que enxergam segundo o Espírito de Deus. Os quais, antes da tribulação não se deixaram fazer igreja, mas durante a tribulação se deixarão fazer igreja e saberão discernir a carne e o Espírito, e assim não serão enganados. O anticristo tem um nome, e seu nome é nome de homem. Mas a besta, são 666 espíritos dentro daquele que se levantará como homem para enganar a humanidade. A besta tem um nome, nome de besta, porque dentro dela habitam 666 espíritos imundos, os quais se unirão, segundo a vontade de Satanás, e se fundiram em um só espírito, eles em sua união formaram a besta, e em esta união tem a aparência de rã. Os quais farão a besta ser a besta, e este é o seu número, 666 espíritos imundos, 666 espíritos de demônios em união, formando um só espírito, para levantar um homem, pois ele será visto como um homem levantado do meio dos homens, para los enganar de que são semelhantes entre eles. Os homens só enxergarão um só homem, pois não enxergam o espírito. Pois se enxergassem, viriam a quantidade de espíritos que nele habitarão, e assim, poderiam somar, poderiam calcular o seu número, os quais são 666 espíritos formando um só espírito que se levantará contra tudo que vem de Deus. Os homens serão enganados, pois não têm o entendimento e só conseguem ver um só, o homem, o qual amarão como um Deus. E, por esse amor, a besta, que é o anticristo, ele se assentará no coração de cada um que aceitar a sua marca e adorar a sua imagem. Ele se assentará no terceiro templo construído pelo próprio Deus, o templo para o Espírito Santo em nós,
Mas quando o homem tira do templo levantado por Deus o seu Espírito Santo, deixando de escolher Jesus e aceitando a besta, o homem está pecando contra ele, e o pecado contra o Espírito é imperdoável. Por isso, todo aquele que receber a marca da besta e adorar a sua imagem, pecam contra o Espírito e para eles não há mais salvação. O amarão segundo as suas vaidades e paixões, por ele lhe ser atrativo, e como não lhe será? Se dentro da besta habitam não um só demônio, nem 8 demônios, mas 666 espíritos imundos que encontraram a casa limpa e varrida, para colocarem em prática os desejos de Satanás. Como Jesus já nos ensinou em Mateus 12, do versículo 43 ao 45 sobre a casa estar limpa e varrida. Mas ali no anticristo que se fará a besta, habitarão 666 espíritos, estes espíritos têm cada um, uma personalidade, para agradar cada tipo de pessoa, e assim o mundo se renderá às suas mentiras, e cairá aos seus pés, por meio da sua personalidade e liderança, pois vem falando em salvar o mundo, o meio em que vivemos e neste mundo levar o homem para a imortalidade carnal, fazendo durar o tempo de vida o máximo possível, por meios que não é a fé, a qual vem de Deus, o qual nos enviou Jesus, para nos salvar e não salvar o mundo. Deus fará novos céus e nova terra, a fim de que ela atenda e também comporte todos os quais serão salvos. Como já sabemos que o 666 é o número da besta, as quais são 666 demônios habitando em um só corpo a fim de que este mesmo morto, engane os homens de que está vivo. Pois se todos sabem que Jesus foi morto e ressuscitou e está é a verdade, é lógico que o falso Messias buscará enganar o mundo que também ressuscitou, mas isso só vem de Deus e não de demônios. E por isso negam que Jesus veio na carne, pois eles, os demônios não podem ressuscitar, mas Jesus ressuscitou pela graça de Deus. 1 João 4 versículo 3, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Mas de onde virá o anticristo que se fará a besta que sobe do mar? Como sabemos, a besta será aceita de forma unânime por quase toda a terra, serão pouquíssimos os que a negarão. Assim te pergunto em relação a uma nação, se ela vier dos Estados Unidos, ela será aceita por todos os povos do mundo? Se ela vier do Irã, ela será aceita por todos os povos do mundo? Se ela vier da Coreia do Norte, ela será aceita por todos os povos do mundo? Fica aí a questão para você ir remoendo. Mas agora vamos olhar em relação à religião, pois sabemos que surgirão duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Primeiro, se elas surgirem do islamismo, serão aceitas por todos os povos? Segundo, se elas surgirem do judaísmo, serão aceitas por todos os povos? Terceiro, se elas surgir do cristianismo, serão aceitas por todos os povos? Quarto, se elas surgirem do budismo, serão aceitas por todos os povos? Quinto, se elas surgirem do budismo, serão aceitas por todos os povos? Sexto, se elas surgir do paganismo, serão aceitas por todos os povos? Sétimo, se elas surgirem do espiritismo, serão aceitas por todos os povos? Como podemos ver, foram 7 perguntas, assim como 7 cabeças pensantes que direcionam os homens para um suposto Deus, mas só Jesus leva ao Pai, e por crermos em Jesus, somos cristãos. 7 religiões de onde poderiam surgir o anticristo e o falso profeta, mas que de forma separada não seriam aceitas com unanimidade, pois o homem é vaidoso e apaixonado. Olhando por este ponto de vista, o anticristo e o falso profeta não podem ser nativos de uma única religião, mas sim, de uma que atenda a todas as 7 ou mais, que atenda a toda a humanidade. Sabemos que cada um no mundo segue um tipo de religião. Mas fica uma pergunta. Se o anticristo e o falso profeta vêm para se levantar contra Deus, contra a verdade e a vida, vêm se levantar contra Jesus. Então, por que o cristianismo está nesta lista? Lógico que tem de estar, pois o anticristo e o falso profeta têm de agradar os cristãos também, os quais não se deixaram fazer igreja, templo e reino, e por isso ficarão para a tribulação e lá serão purificados e convertidos de forma verdadeira em nome de Jesus. Pense, é lógico que esta cabeça, a do cristianismo, a qual são os ensinamentos de Cristo, vai estar na lista,
mas ela tem de ser destruída, e assim será, ele perseguirá todos que seguirem a verdade, que são as 5 igrejas que ficarão para a tribulação. E lógico que tentarão apagar a verdade, que é Jesus, e em seu lugar pregar uma mentira, o qual é o filho da perdição, o assolador, que se assentará como Deus no coração de cada um que o aceitar como um Deus e o adorar. Certamente o verdadeiro cristianismo será apagado, será uma cabeça cortada, mas no lugar dela surgirá outra se dizendo o cristianismo, com outros evangelhos. Lembre-se, já temos um vídeo sobre isso, sobre Ezequiel 1, sendo os evangelhos de Cristo. O anticristo e o falso profeta trarão outro evangelho, que desfaz todos os ensinamentos da verdade, trazem outra ideia de salvação da vida, outra boca falando da salvação do mundo e não da alma, outro conhecimento que abranja os ensinamentos das religiões, mas excluindo os ensinamentos da verdade e da vida, que vem pelo cristianismo, pelo evangelho de Cristo, o qual é o anjo da igreja, é a palavra de Deus, e esta será perseguida. Surgirá um agregado para atender a todos, gregos e troianos. Porque independente de qual nação ou religião a humanidade seja, todos os amarão o anticristo como um Deus, pois ele os atenderá nas vaidades e paixões. Ele trará um ensinamento físico e espiritual, onde o mundo seja preservado e que o homem evolua ao longo do tempo da vida, ou das vidas, para a elevação para um ser superior, um ser iluminado e consequentemente evoluído, pelo qual o anticristo se apresentará ser, e fará com que todos acreditem, que seus profetas, seus messias, seus escolhidos, assim o foram. Ele dirá que também Cristo foi, pois se passará por Cristo, mas é o anticristo. Isso vem ao longo do tempo, ensinado lentamente. Não esqueça de outra religião. Se elas, as duas bestas, surgirem de uma crença que ainda não se propagou, mas aos poucos vem se propagando, entrelaçada entre espírito, misticismo e coisas e seres além da terra, serão aceitas por todos os povos? Lembre-se, a verdade será escondida, mas em seu lugar terão de estabelecer a mentira. E onde está a mentira? A mentira já está no mundo, e ela está em pequenas porções, ela está separada, para que no momento certo, se juntem e formem uma só. Nós os cristãos esperamos Jesus. Porém outras tantas estão esperando o seu Messias. Há também uma religião que liga a nossa vida aqui na Terra, com outras vidas em outros planetas, outros mundos e assim por diante, é a união do espiritismo com a ufologia, a suposta vida extraterrestre. E isso faz sucesso em filmes, séries, documentários e entre os mais diversos meios, até mesmo alguns meios evangélicos. É algo muito bem aceito entre a humanidade. Mas isso só foi uma pequena parte, para você ver que os olhos dos homens enxergam tantas coisas, uns já condenando a Igreja de Roma, outros falando que vem do islamismo, outros que vem do judaísmo e assim por diante. Mas a verdade é que eles serão aceitos por quase todas as pessoas, será quase unânime, e para ser unânime, eles têm de atender à vaidade e paixões dos homens, os quais não estão em unanimidade em relação às religiões, mas estão em relação à preservação do mundo e da vida na carne. Há muita divergência no mundo, segundo a vaidade, paixão e orgulho dos homens. Olhe para a questão do futebol. Aquele, o qual torce para o Barcelona, não torce para o Real Madrid, assim, caminha a paixão e vaidade dos homens, e para atendê-los e conquistá-los o anticristo e o falso profeta não pode estar ligado apenas para este, ou para aquele, e sim, para com todos, mas veremos em um vídeo específico mais à frente. Se ainda não aceitou a Jesus, se não aceitou a graça, peço que se apresse, Jesus te ama, e quer que você não pereça, mas tenha a vida eterna. A tribulação está às portas, e serão dias terríveis. Esses filmes de terror, guerras e destruição que estão por aí na mídia, não chegam nem aos pés dos acontecimentos que ocorrerão durante a tribulação. Busque a Jesus e tenha paz, descanse no Senhor, pois quando Jesus arrebatar a sua igreja, aqueles que estiverem no Espírito serão arrebatados, os outros ficarão para a provação. Não perca os próximos vídeos e no próximo falaremos sobre a marca da besta. Compartilhem, deixe o seu joinha, assista aos vídeos anteriores. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.